Abra suas Bíblias. Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, capítulo de número 9, e versículos 23 em diante. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Porque o que aproveita o homem granjear o mundo inteiro, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na casa do Pai e dos santos anjos. Em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns há de não provarão a morte, até que vejam o reino de Deus. Senhor, nós te damos graça por essa manhã de bênção, que nós celebramos a tua ressurreição, porque o Senhor ressuscitou dos mortos. Cremos que nós também ressuscitaremos, porque o Senhor venceu a morte. Cremos também que nós venceremos. E nós estamos aqui para celebrar, lembrar desse ato que foi se entregar por mim de forma substitutiva e também vicária. Esse ato de grande amor. O Senhor nos deu vida, a tua vida nos deu vida. Obrigado, ó Deus, por esses louvores cantados. Que o Senhor venha dirigir os corações, inclinar a mente, para nós refletirmos sobre esse momento tão precioso. Nessa manhã aqui, nós agradecemos ao Senhor, no nome santo de Jesus. Amém. Para sair, para ser salvo, para ser liberto, o povo hebreu aprendeu que teria que passar por um portal. O portal foi instruído pelo próprio Deus que devia ter sangue. O pastor Joaquim pegou parte dessa grande mensagem de que Páscoa é isso. É sangue nos umbrais, e toda a família passa pelo portal. A cruz de Cristo é o portal para a eternidade. Quer ser salvo? Existe um sangue. Quer sair da escravidão para um lugar belo, bonito e melhor? Existe um sangue e uma cruz. A cruz é sinal de perda. Quando alguém vê uma cruz, é um sinal de morte, é um sinal de sangue. Mas para nós cristãos é uma outra perspectiva. Para os membros dessa igreja, alguns aqui ainda não tinham percebido, mas na nossa igreja nós temos em madeira. Se você olhar daí para cá, você consegue ver aqui ou não? O símbolo do cristianismo não é o peixe, não é o pão. O símbolo do cristianismo é a cruz. Não é o crucifixo, é a cruz de Cristo. Não é o cruz credo,
é o credo da cruz, é a fé no sacrifício de Jesus. A pergunta de hoje é: você ainda quer a cruz? Você ainda quer a cruz? O convite de Jesus é levar à morte. O convite de Jesus é no caminho, quando você sai dos umbrais, quando você passa pelo sangue, quando você pega a sua cruz, você passa por dois momentos: o julgamento dos humanos e a morte de si mesmo. Como eu sentei ali com a Márcia, se você quiser ouvir a segunda parte desse sermão, vai ter que ser com a Márcia Torres, à noite, falando sobre a cruz de Cristo. Eu vou ficar somente no julgamento dos humanos, porque o que eu percebi na história é de que todo mundo até conhece a crucificação de Jesus, mas poucos sabem do julgamento de Jesus. O julgamento de Jesus, existem 6 episódios, 6 tribunais. Pense bem, a quinta-feira de Jesus é iniciada com a preparação de um lugar belo, bonito, amplo, para que seja proposta a última ceia. Quando Jesus Cristo senta, já há uma discussão de quem está do lado dele. João seguramente está do lado esquerdo, porque ele senta no coração, e seguramente Judas está do lado direito, que é o lado de poder e de grande credibilidade. Pedro, para falar com Jesus, ele fala com João. Então Pedro está distante. Possivelmente Pedro está desse lado aqui. Há uma discussão nas posições da mesa. Quem é o maior no reino de Deus? Ou seja, por que foi colocado gente aqui? E Jesus se propõe a mostrar quem é o maior. Pega uma toalha, tira suas vestes, lava pé. Quando termina de lavar pé, ele fala uma palavra que Judas, lá a gente sabe esse canto aqui das costas quando gela, ele fala assim, ó: tem um traidor sentado. E seria interessante que essa pessoa nem nascesse. Imagina, no início da ceia, Jesus fala isso e entrega a ceia para todos. Judas, depois de comer o pão, vai embora. Jesus fica e começa a ensinar. Quando termina, pega alguns discípulos e vai subir a montanha, vai orar. Lá ele é preso. Quando Jesus é preso, inicia uma série de julgamentos que eu e você passamos. Cada um pegue sua cruz, negue-se a si mesmo. Se vocês não quiserem cruz, vocês querem ganhar o mundo inteiro. Só existe 2 vidas. O texto que eu digo, que eu li é a vida que aceita o julgamento dos religiosos e das autoridades. É a vida que aceita o sofrimento da cruz, ou ganha um mundo de poder, um mundo de pompa, um mundo que propõe uma vida de facilidades.
Ou vocês aceitam o processo de julgamento e o processo de cruz, ou vocês podem ganhar o mundo. 3 foram julgamentos dos religiosos, 3 foram julgamentos das autoridades do Império Romano. O primeiro julgamento é por Anás. Eu leio João capítulo de número 18. João 18 e versículo de número 12. Se quiser colocar aqui. Assim, o destacamento de soldados com seu comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus, amarrando-o, e levaram primeiro a Anás. Esse julgamento aqui é ilegítimo. Ele é ilegítimo por conta da autoridade. Anás não é sumo sacerdote e Anás não pode julgar. Mas Anás tem parentesco com Caifás. Então a casa dele era visitada para fazer um tribunal. Jesus, quando chega aqui, questiona a autoridade de Anás. Como é que você vai me julgar se você não tem competência? Que tribunal é esse que você não é sumo sacerdote? Você quer me julgar, mas você não tem legitimidade. Anás é o primeiro. Ele era sogro de Caifás. Caifás, querendo fazer média com o sogro, leva Jesus para ser condenado na frente de Anás. Mas o sumo sacerdote é Caifás. É uma madrugada. Tem um outro detalhe: não existe nenhum tribunal de madrugada, não é permitido. Até os dias de hoje, quando chega uma certa hora da noite, você sabe, se alguém está num tribunal de júri ou em alguma audiência, paralisa para passar a noite e começar de manhã. Tribunal é às claras e que todo o povo fique ciente. Mas aqui começa o julgamento assim. Gente que quer julgar a mim e a você, mas não tem competência, não tem qualificação. Por que você está preocupado com os julgamentos do povo, se essa pessoa não tem capacidade de julgar você? A cruz de Cristo mostra um Jesus tão seguro, de que quando ele chega na casa de Anás, ele já sabe que ali ele não será julgado. Versículo 13. E o levaram primeiramente, 14. Caifás era quem detinha dito aos judeus que seria melhor que um homem morresse pelo seu povo. 15. Simão Pedro e outros discípulos estavam seguindo a Jesus. Esse é o primeiro julgamento. O julgamento de um pseudo-líder, um julgamento de um pseudo-sumo sacerdote, um julgamento injusto. Segundo julgamento já é com a autoridade. O segundo julgamento está em Mateus capítulo 26 e versículo 61. Mateus capítulo 26 e versículo 61. Vamos ler do 57, Pedro, versículo 57. E os que prenderam Jesus agora levaram-no para Caifás, tiraram da casa de Anás, envergonhados porque não poderia fazer um tribunal ali, e levou para a casa de Caifás. Aí sim, numa autoridade competente. Não era alguém que estava se colocando como pseudo-líder. Lá no Caifás, aí dá o destaque: ele sim é o sumo sacerdote, em cuja casa se havia reunido os mestres da lei e os líderes religiosos.
Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote. Ele entrou e sentou-se com os guardas para ver o que acontecera. Os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio procuravam um depoimento falso contra Jesus. O segundo julgamento é buscando testemunha falsas para condenar Jesus. O segundo mandamento, o segundo julgamento não ocorreu porque as testemunhas eram confrontadas por Jesus e Jesus dizia: falso testemunho. Nunca aconteceu isso. Mentiroso. Você está mentindo. Vocês estão na frente de uma autoridade, mas isso não aconteceu. Me prove que aconteceu isso aqui. Interessante, né? Que interessante. Jesus precisa de prova para ser preso e precisa de prova para morrer. As testemunhas que foram colocadas, todas elas eram com falso testemunho. Eles queriam matar Jesus. Eles não queriam julgar para deixar ele em sofrimento físico, chicoteado, bater nele, prender ele. Não, eles queriam matar Jesus. Mas os testemunhos que foram levados na madrugada ainda, todos eles eram falsos. Aqui algumas pessoas já serviram de testemunhas. Eu acredito que você em algum momento foi para o tribunal. Lá nos Estados Unidos e algumas nações no direito comparado, eles colocam a mão em cima da Bíblia e diz que ele vai falar a verdade. E a mão por sobre as Escrituras está dando um voto de credibilidade, principalmente nas nações. Mas aqui pergunta se você é amigo íntimo ou inimigo capital da pessoa que está sendo julgada. E logo após ele diz, o juiz ou a juíza: você prestará um depoimento sobre a égide da verdade. E se você mentir em juízo, pratica crime de falso testemunho. As autoridades religiosas procuraram na madrugada pessoas, instruíram as pessoas e disseram: você vai falar dessa forma. E elas eram levadas para mentir sobre Jesus. Versículo 60. No entanto, não encontraram, embora tenha se apresentado muitas falsas testemunhas. Finalmente apresentaram-se duas que declararam: esse homem disse: eu sou capaz de destruir o templo de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. Agora pegamos. Essa foi uma fala dita por Jesus mesmo. Caçaram testemunhas, colocaram lá. Todas elas mentiram e Jesus confrontaram. Agora chegou uma que não mentiu. Jesus de fato disse isso. Mas o erro aqui está na interpretação. Que declararam: sou capaz de destruir o templo de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. 62. Então o sumo sacerdote levantou-se e perguntou a Jesus: você vai responder a acusação que esses lhe fazem contra você? Jesus, porém, permaneceu em silêncio. O sumo sacerdote lhe disse: exijo que jure pelo Deus vivo. Diga-nos se você é o Cristo, o Filho de Deus. 64. Tu mesmo disseste, respondeu Jesus. Mas eu digo a todos vocês: chegará o dia em que verá um Filho do homem sentado à direita do Poderoso e vindo sobre as
nuvens. 65. Então o sumo sacerdote rasgou as suas próprias vestes e disse: blasfemou. Por que precisamos de mais testemunhas? Já tinha catado 10 testemunhas falsas, 20 testemunhas falsas. Agora chegou uma que disse o óbvio. Ela disse: Jesus afirmou: vou destruir o templo e levantar em 3 dias. Quando Caifás diz: você é o filho de Deus, Jesus diz: você vai enxergar um dia o Filho do Homem descendo sobre as nuvens, e ele virá em glória, e vocês saberão. Agora eu não preciso mais de testemunha. Eu não preciso, porque esse homem blasfemou. Ele está dizendo de que ele é o Todo-Poderoso que virá em glória. Ouviram a blasfêmia agora? 66. O que parece é digno de morte? Responderam. Todos queriam matar. Então alguns cuspiram no rosto e lhe deram murros. Outros lhe davam tapas e diziam: profetize para nós, Cristo, quem foi que bateu em você? Pedro estava sentado no pátio. Aqui, pode parar. E por que Jesus não foi condenado por Caifás? Por quê? Porque era de noite. E porque o que eles queriam não teria possibilidade de fazer à noite. Julgamento teria que ser de manhã. Jesus levanta a questão: vocês vão me julgar aqui na madrugada? Esse é um julgamento correto? Eles falaram: então precisamos reunir todos os religiosos. Vamos para o terceiro julgamento. Agora não é na casa nem de Anás nem Caifás. Agora vai ser no Sinédrio, com Anás, Caifás e todos os religiosos. Abram suas Bíblias. O terceiro julgamento é no Sinédrio, e Marcos relata no capítulo de número 15. E versículo 1. Agora sim. Olha lá. Agora está certo. Agora vamos julgar com a autoridade competente e no horário correto. O julgamento agora vai ser num tribunal, no Sinédrio. E lá no tribunal está Caifás, que é o sumo sacerdote. E lá está os religiosos. Podemos julgar. De manhã bem cedo, o chefe do sacerdote, com os líderes religiosos, o mestre da lei e todo o Sinédrio chegaram à decisão. Amarraram Jesus, levaram-no e entregaram a Pilatos. Uai, por quê? Uai, irmão, por quê? Por que lá no Sinédrio Jesus foi descartado? Chegaram todos à decisão de que teria que mandar para Pôncio Pilatos. Não seria um tribunal? É porque no Sinédrio não pode bater. Como é que um religioso vai bater? Como é que um religioso vai matar? Qual é a leitura do povo sobre isso? Você não é religioso? Você não é o doutor da lei? Você quer matar aqui? Não tem jeito. Se for matar, tem que ser um governador, tem que ser um imperador,
Tem que ser uma autoridade civil. Se for só para um julgamento de dizer que essa pessoa aqui está se insurgindo contra a religião, a sentença dele deve ser branda. Eles falaram: não, nós queremos uma sentença maior. Versículo de número 2. Você é rei dos judeus? Perguntou Pôncio Pilatos. Agora nós já estamos no primeiro julgamento das autoridades civis. O quarto julgamento num dia só, porque um dia para um hebreu, ele começa às 6 horas da tarde, termina nas 6 horas do outro dia. Então esse terceiro julgamento no Sinédrio é durante o dia. Tinha autoridade religiosa, mas não tinha autoridade civil para decretar a morte. O julgamento é viciado e todos os religiosos disseram: não pode aqui no Sinédrio gente que bate, gente armada, e não temos autoridade para decretar a morte. Abra um texto de Lucas capítulo 22, antes de eu ir para Pôncio Pilatos. Lucas capítulo de número 22 e versículos, deixa eu ver se 65. Pode colocar o 63. Os homens estavam detendo Jesus e começaram a zombar dele e a bater nele. Cobriam os olhos e diziam: profetize quem foi que bateu em você. Então dirigiram-lhe muitas outras palavras de insulto. Ao amanhecer, reuniu-se ao conselho dos líderes religiosos do povo, tanto os chefes dos sacerdotes quanto os mestres da lei, e Jesus foi levado diante deles. Está vendo aí? Saiu da casa de Caifás, foi colocado no Sinédrio. Diga-nos se você é o Cristo. Exigiram. Jesus respondeu. Volta lá. Olha isso aqui, irmãos. Eu gosto dessa palavra aí, porque essa palavra Jesus fala para os religiosos e para Pôncio Pilatos. Ele fala inclusive para Herodes. Essa mesma palavra. Se você ler ali, está assim, ó: se eu lhes disser que sou o Cristo, não crerão em mim. Mas existe uma maneira, que é uma maneira de dizer assim, ó. Olha se Jesus não está dizendo isso. Se eu disser que eu sou Jesus Cristo, o Filho de Deus, vocês vão crer em mim? Se eu contar para você de que eu sou o Cristo, vocês vão crer em mim? Jesus está dizendo assim, ó: se vocês descobrirem através da revelação, vocês vão se converter? Se eu revelar coisas aqui para você, vocês de fato vão deixar a religiosidade? Vocês vão crer em mim? Se eu lhes disser, não crerão em mim. Versículo 68. E se eu 68. E se eu lhe perguntar, não me responderão? 69. O 69 diz: contudo, de agora em diante o Filho do Homem estará sentado à direita do Todo-Poderoso. 70. Perguntaram-se todos: então você é o Filho de Deus?
vocês estão afirmando que eu sou? Porque se vocês afirmarem que eu sou, é a salvação para vocês. Vocês estão reafirmando que eu sou o Filho de Deus? Essa conversa está ficando boa, porque essa conversa está leve. Estão dizendo que eu sou o Filho de Deus? Respondeu, versículo 71 é o último. Então disseram: não precisamos de mais nenhuma testemunhas. Nós ouvimos do próprio lábio dele. Ele está afirmando que ele é o Filho de Deus. A religião é o método de viver bem, e a cruz é o método de você negar a si mesmo. Ser amigo de Caifás, de Anás, dos religiosos, é um status muito grande. A religião é o oposto de viver na cruz. Seguir Caifás é seguir uma vida boa. Seguir Jesus é pegar a cruz. A religião torna Deus um servo de você. A cruz torna você um servo de Deus. A religião abre o portal para uma vida glamourosa, uma vida que todos os seus desejos vão ser cumpridos. A cruz de Cristo abre um portal para você negar esse tipo de vida. O caminho de Cristo é esse portal pelos umbrais. O caminho da religião até agora é da politicagem, é da vida boa, é das manobras. Vou dar uma pausa aqui para falar da religião, porque eu vou concluir falando da religião e do Estado. Agora vamos para o julgamento do Estado. Não, o Sinédrio ficou lá só um pouquinho de tempo, tá? Eles demoraram mais tempo na casa de Anás e na casa de Caifás. Quando os reuniram, eles reuniram dizendo assim: qual é a pena que nós queremos? E disseram: pena de morte. O Sinédrio não pode dar pena de morte. Se não pode entregar a pena de morte, temos que enviar para Pilatos. Pilatos pode dar pena de morte. Então, saíram dos 3 julgamentos religiosos e agora vai para o julgamento civil. O primeiro pessoa para receber Jesus no julgamento civil é João capítulo 18 e versículos de número, vamos ler o 28 primeiro. Esse João 18, ele é muito importante. Em seguida, os judeus levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Já estava amanhecendo e, para evitar contaminação cerimonial, os judeus não entraram no pretório, pois queriam participar da Páscoa. Então Pilatos saiu para falar com eles e perguntou: que acusação vocês têm contra esse homem? Se ele não fosse criminoso, não teríamos entregue a ti, responderam. Pilatos disse: levem-no e julguem-no conforme a lei de vocês. Uai, Pilatos não quer julgar Jesus? Por que Pilatos não quer julgar Jesus?
É porque perguntaram qual o crime deles. Eles respondem a acusação vaga. Qual é a acusação vaga? Ricardo, Márcia é uma criminosa. Mas qual crime? Você acha que a gente ia trazer uma pessoa aqui se não fosse criminoso? Não, qual crime? Que ele é o Filho de Deus. Então, se ele é Filho de Deus, julgue na lei de vocês. Porque não tem na nossa lei condenar uma pessoa que é tido como Filho de Deus. Pai, que julgamento é esse, Vitor? Acabou de prender Jesus e levaram Jesus. Blasfêmia, rasga as vestes. Temos testemunhas, temos. Pôncio Pilatos disse: na minha lei não tem esse crime. Crime dizer que Jesus é o Filho de Deus? Não há na minha lei, há na sua lei. Julgue lá no Sinédrio, julgue na casa de Caifás, julgue na casa do Anás, mas aqui não tem possibilidade de julgar. Versículo 32. Nós, porém, não temos permissão para executar ninguém. Protestaram os judeus. Eu não disse você que eles passaram na madrugada e na sexta-feira de manhã, e eles concluíram: não temos como executar Jesus e matar ele? Se não temos, porque a nossa lei não permite matar, e nós queremos matar, teremos que jogar ele para a autoridade. Então eles disseram: nossa intenção é matar ele. Você está dizendo que ele, como Filho de Deus, não está na sua lei. Então faz o seguinte: vamos fazer um mesclado. Você tem a força para matar e eu tenho uma acusação na minha lei. Vamos fazer um tribunal atípico aqui. Você tem a execução e eu tenho na minha lei de que ninguém pode dizer que é filho de Deus. É por isso que eles fizeram questão de ser julgado em Pôncio Pilatos. Jesus era para ser julgado inicialmente por Pôncio Pilatos? Não. Jesus era para ser julgado por Herodes. Mas por que Pôncio Pilatos foi esse cara escolhido para fazer esse tribunal atípico? A lei é dos religiosos e o tribunal de execução é Pôncio Pilatos. Ele tem o poder. Eu vou ler um texto. Abram suas Bíblias. Lucas. Eu li aqui até o versículo 31. Você tem paciência para eu ler só até o 36? Pode voltar aqui, por favor? Vai lá, 32, só para você entender. Isso aconteceu para que se cumprisse as palavras que Jesus tinha dito, indicando a espécie de morte que estava para sofrer. 33. Pilatos então voltou para o pretório, chamou Jesus e perguntou: você é rei dos judeus? Jesus perguntou: essa pergunta é tua ou os religiosos mandaram você falar? Porque se for convicção sua, eu gosto desse tipo de pergunta. Você está afirmando que eu sou rei do judeu? Eu acho bom que você afirme, porque eles também disseram lá que eu era o Filho de Deus, e eu estava até achando bom. Se você quiser que eu seja rei da sua vida, Pôncio Pilatos, eu sou. Eu vou ser um rei de um povo. Esse povo vai afirmar que eu sou rei deles. E quando eles afirmar, eu vou achar bom. Porque de fato eu sou rei de quem declara que eu sou rei. Versículo 35. Pilatos respondeu: acaso sou judeu? Foi o seu povo e o chefe de sacerdote que entregaram a mim. Eu não queria julgar você
mas o seu povo me trouxe. Falaram, na lei deles eles estão errados. Venha cá e execute, porque eu tenho poder de executar. É um tribunal atípico na lei do sumo sacerdote e na força da autoridade civil coercitiva de execução de morte de autoridade civil. Que foi que você fez? Versículo 36, e eu paro por aqui. Jesus disse: o meu reino não é desse mundo. Se fosse, os meus servos lutaria para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não é daqui. Você pode aplaudir a Deus? Se você soubesse o servo que eu tenho, eu daria ordem para eles e vocês iriam ver. Lucas capítulo de número 23, versículos de 1 a 7. Lucas capítulo 23. Então toda a assembleia se levantou e levou a Pilatos. Começaram a acusá-lo dizendo: encontramos esse homem subvertendo a nossa nação. Ele proíbe o pagamento de imposto. Agora mudou a acusação. Você percebe que não tinha fundamento nenhum para a acusação? Agora mudou a acusação. Porque eles têm que ter um fundamento para execução. E a pessoa dizer é filho de Deus vai ser julgado no Sinédrio, mas Sinédrio não mata. Caifás não pode matar. Eles mudaram completamente, Washington, a acusação para matar Jesus. Agora eles mudaram a acusação. Olha a acusação aqui: proíbe o pagamento de imposto, insurgência. Esse é o crime, imposto a César. E diz assim mesmo, que é Cristo um rei. Versículo 3. Pilatos então perguntou a Jesus: você é o rei do judeu? Jesus diz novamente: você está afirmando isso? É você que está reconhecendo isso? Então Pôncio Pilatos disse ao chefe de sacerdote e à multidão: não encontro motivo para... Não encontro, as testemunhas são falsas, a acusação que você trouxe não é para execução, e esse tribunal é ilegítimo para matar Jesus. Eu não vou matar Jesus nem executar, porque não está embasado na lei. Versículo 5. Eles porém insistiam. Ele está subvertendo, Pilatos, o povo e toda a Judéia com os seus ensinamentos. Começou lá da Galileia até aqui. Eu tenho acompanhado. Esse homem tem falado coisas absurdas. Entre milagres e prodígios, entre eles não senta com a gente. Ele nunca deu moral para a gente. Ele não gosta do poder. Eu queria trazer ele, eu queria mostrar para ele a beleza, mas ele nega. Ele quer a cruz, ele nega a si mesmo. Ele nega a si mesmo. Ele passou por um portal. Ele está falando coisas, Pôncio Pilatos. Ele não está fazendo certo. Nós queremos ele aqui envolvido com o poder. Ele não se envolve com o poder. Ele anda com o povo. Ele conversa com o povo, mas ele não anda conosco. Ele não é da religião. Eu queria ele aqui. Queria ele com a religião. Ouvindo isso, Pilatos perguntou se Jesus era galileu. Ele não é possível. Esse homem não pode ser. Ele é galileu? Quando soube que ele era da jurisdição de Herodes. Você é de onde? Peraí, você contando a história dele, você é de onde? Eu sou galileu. Ah, não. Deixa eu te falar. Julgamento não é comigo, não. Julgamento é com Herodes. Eu não quero julgar você, não. Manda ele para Herodes.
Aqui está o versículo de número 7. Vamos ler o que Herodes falou. Que também estava em Jerusalém naqueles dias. Versículo de número 8. Quando Herodes viu Jesus, ficou muito alegre. Herodes é um fanfarrão, irmão. Deixa eu falar para você. Já viu um cara fanfarrão? Herodes, eu estou falando para você, porque é curioso, Gesiel, estudar a personalidade de gente na Bíblia. Herodes é um fanfarrão. Ele não quer nada com nada. Pôncio Pilatos ainda está colhendo prova, tentando ver, conversando e dialogando. Jesus chega, a primeira coisa que ele viu Jesus é que ele ficou alegre. O trem, desde a madrugada, correndo a notícia, ele com o jornal na mão, sabendo que Jesus já foi na casa de Anás, de Caifás, do Sinédrio, de Pôncio Pilatos. Quando chegou para ele, a primeira coisa que ele faz é rir, porque havia muito tempo que queria vê-lo. Pelo que ouvira falar dele, esperava vê-lo realizar algum milagre. Olha se esse cara não é um fanfarrão. No dia da morte de Jesus, ele estava assim, ó. Agora eu vou ver Abracadabra e Shazam. Eu vou ver um milagre. Eu estou na frente de um guru espiritual. Versículo de número 10. Fez uma série de perguntas a Jesus, mas ele nada respondeu. Jesus ficou calado diante de Herodes. O chefe de sacerdote e os mestres da lei estavam ali, acusando veementemente. Então Herodes e seus soldados ridicularizaram, zombaram dele, vestiram. Olha, assim não é um cara fanfarrão. Sabe aquela onda de vestir Jesus de rei e de fazer palhaçada? Herodes não queria julgar Jesus. Ele vestiu, escute bem, ele vestiu Jesus de rei e mandou para o Pôncio Pilatos dizendo: está aí o seu rei, não vou julgar ele não, você que julgue. Esse é gigante mesmo. Aqui Jesus ficou só calado. Deixa eu dar um detalhe de Pôncio Pilatos, de Herodes aqui. Herodes não podia julgar Jesus também. Não podia. Porque Herodes pegou o governo na politicagem. Ele não é judeu, ele é edomita. Herodes não é competente para julgar um judeu, porque ele não é judeu, ele é edomita. Terceiro julgamento, 18:38. Você vai continuar, Pedro, 19, tá bom? Você vai continuar. Deixa eu ler 18:38 de João 18:38. Olha isso aqui, é o último texto. Pôncio Pilatos falou: quem é que está falando a verdade? Perguntou Pôncio Pilatos. Depois perguntou isso, saiu novamente, que estava entre os judeus, e disse: eu não encontro nele motivo algum de acusação. Jesus vestido de rei. Contudo, segundo o costume de vocês, eu devo libertar um prisioneiro por ocasião da Páscoa. Querem que eu solte o rei dos judeus? Em nenhum momento Pôncio Pilatos queria matar Jesus, executar Jesus, porque não tinha acusação.
Então Pôncio Pilatos disse: na Páscoa existe uma perspectiva. A Páscoa é de libertação, e vocês mesmos celebram a libertação. Eu devo libertar um judeu. Quer que eu solte o rei do judeu? Está vestidinho aqui, ó. Herodes acabou de vestir ele do rei. Versículo em diante. Eu acredito que aqui já é 19. Então Pilatos mandou açoitar Jesus. Sabe por que ele mandou aceitar Jesus? Para dar uma resposta para os líderes religiosos e disser bem assim: já apanhou, certo? Os soldados teceram uma coroa de espinho, colocaram na cabeça dele, vestiram de um manto de púrpura, chegaram a ele e disseram: saudações, rei dos judeus. Batiam no rosto. Mais uma vez Pilatos saiu e disse aos judeus: vejam, eu estou trazendo vocês para que saibam que não encontro nele motivo algum. Versículo de número 5. Quando Jesus veio para fora usando coroa de espinho e um manto de púrpura, Pilatos diz: eis o homem. Ao vê-lo, o chefe dos sacerdotes e os guardas gritaram: o que nós queremos não é que ele seja açoitado, nem chicoteado, nem colocado como roupa de zombaria que ele é rei. Nós queremos é que ele seja executado. Crucifique-o, crucifique-o. Pilatos, porém, lhe respondeu pela terceira vez: levem vocês e crucifiquem vocês. Quanto a mim, pela terceira vez, não encontro acusação contra esse homem. Versículo 7. Os judeus insistiram: temos a nossa lei, de acordo com a lei ele deve morrer, porque se declarou filho de Deus. 18. Ao ouvir isso, Pilatos ficou ainda mais amedrontado e voltou para dentro do palácio. Então perguntou a Jesus: escute bem isso aqui, irmãos. De onde você vem, Jesus? Porém nada lhe respondeu. Você se nega a falar comigo? Só Jesus e Pôncio Pilatos. Disse Pilatos: não sabe que eu tenho autoridade para libertar ou crucificar você? Jesus respondeu: você não teria nenhuma autoridade sobre mim se essa não fosse dada lá de cima. Você está dizendo que você tem autoridade, Pôncio Pilatos? Eu quero dizer que essa autoridade quem deu foi eu para você. Por isso, aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior. Daí em diante, Pilatos procurou libertar Jesus, mas os judeus gritavam: se deixares esse homem livre, não és amigo de César. Quem se diz rei se opõe. Deixe bem aqui. Deixe bem aqui. Aqui está dizendo quem é o primeiro lugar na sua vida. Eu termino dizendo essa reflexão de que o julgamento de Jesus é passar pelo portal da cruz e do sangue, ou aceitar todas as benesses do mundo. Jesus não dava valor a Herodes. Jesus não dava valor a Pôncio Pilatos. Jesus não dava valor ao mundo de Anás. Jesus não dava valor ao Sinédrio. Jesus não dava valor a Caifás. E foi isso que eles estranharam. Esse mundo que nós vivemos, ele não dá valor.
Todo mundo dá valor. Escute bem. Eu não vou falar da crucificação, mas eu vou falar só um ponto. E é esse ponto que eu acho mais importante desse sermão. Pilatos arruma uma cruz, entrega para Jesus, e ele está na via dolorosa. Jesus com a cruz, a via dolorosa, chicoteado. Jesus numa cruz diz isso aqui, ó. Simão, eu e você, nós está num canto da rua ouvindo Jesus dizer isso aqui, ó. Eu venci o mundo. Mas como é que você venceu? Você está chicoteado, machucado, cheio de sangue, e você está dizendo que você venceu o mundo? Marcos e Simão, se vocês ganharem o mundo, vocês vão ganhar o mundo de Anás. Se vocês ganharem o mundo, vocês vão ganhar o mundo de Caifás, de Herodes, de Pôncio Pilatos. Mas eu não quis esse mundo. Eu quis a cruz. Eu venci esse mundo. E cada um de vocês, se quiser ser um discípulo que se parece comigo, você tem que dizer isso. Pegar a sua cruz, negar a si mesmo e dizer para o mundo: esse mundo de Anás. Que mundo é esse? Esse é um mundo de poder. Esse é um mundo de glamour. Esse é um mundo de mentiras. Esse é um mundo de engano. Eu venci o mundo, eu não quero o mundo. O único que eu quero é honrar aqueles a quem eu devo salvar. Dinheiro, status, poder. Eu não estou dizendo que isso tudo é tudo ruim, mas quando você entra no mundo de Anás, de Caifás, de Pôncio Pilatos e de Herodes, você ainda não foi crucificado. Peguem a sua cruz, passem pelo portal. No tribunal dos homens vão dizer: Marcos não se mistura. Mas no tribunal de Deus, Deus vai dizer: por mim ele não foi condenado. Ele pegou a sua cruz e disse não para o mundo. No final de tudo, Jesus disse uma das primeiras palavras: Pai, perdoa porque não sabe o que faz. Anás, Caifás, vocês tudo queriam me condenar, mas vocês não sabem o que estão fazendo. Vocês não sabem o que eu estou dizendo. Teve uma mulher, a esposa de Pôncio Pilatos. Olha os maridos, preste bem atenção nisso aqui. Quando uma mulher disser que sonhou e que está tendo uma impressão, e que essa impressão você tem que fazer, faça. A mulher de Pôncio Pilatos disse assim: Beatriz, vou dizer uma coisa para você. Está vendo esse homem? Não se envolva com ele não. Não condene ele não. Não condene. Você sabe o que aconteceu? Pôncio Pilatos se envolveu. Porque não tem uma alma viva na terra que não se envolve com Jesus. Ou você condena Jesus, ou você absolve Jesus.
Ou você executa Jesus, ou você serve Jesus. Ou você diz que ama Jesus, ou você diz que odeia Jesus. Mas não tem uma alma no mundo que não se envolva com Jesus. Jesus passou por quantos julgamentos? 6, 7 julgamentos. Porque Pôncio Pilatos disse: não executo, lavo a minha mão. Quem quiser julgar, eu passo para o povo. E o povo tem legitimidade para condenar Jesus? E o povo tem autoridade? Manipulado lá embaixo, pegaram um Barrabás e colocaram do lado de Jesus. E o Sinédrio conseguiu a execução. Todo o povo gritaram: crucifica Jesus, solta Barrabás. O 7º julgamento é por uma pessoa incompetente, sem autoridade civil nem religiosa. Condenaram a Jesus. E Pôncio Pilatos não abriu mão de absolver Jesus, porque ele não queria perder a amizade de César. Se você quer a amizade do mundo, você rejeita a amizade de Jesus. Curve a sua cabeça. Nosso Pai, queremos agradecer ao Senhor por essa manhã. Obrigado, ó Deus, pelos nossos irmãos aqui presentes. Que o Senhor nos ajude a escolher